que quem está votando no Flávio, muito provavelmente, vai estar entregando a eleição para o Lula, que manteve o seu posicionamento enquanto ele caiu. E isso se não surgir mais nada daqui por diante. Muito bem, vamos falar com o Gerson a respeito disso, né, Gerson? Será que é tudo isso mesmo que a turma diz? Será que está faltando união da direita, Gerson? Bom, Paulo, esse é um tema que eu costumo dizer que eu tenho lugar de fala, porque eu conheço muito bem a história do Partido Novo e, inclusive, eu já estava aqui nos Estados Unidos morando e retornei em 2018 para fazer a campanha do Zema, a eleição dele em Minas Gerais. Obviamente ele não sabe disso, mas eu me encontrava no Partido Novo e eu vou detalhar para vocês alguns dos bastidores que são importantes. Talvez o Zema tenha se esquecido um pouco disso e eu lamento. Digo para vocês que eu lamento, porque eu torço para que o Partido Novo, aquele que eu ajudei ali na formação, ali fui um dos primeiros a me filiar em 2015, quando ele se organiza e lança os primeiros candidatos a vereadores no país. E nós concorremos, à época, somente em 5 capitais. Elegemos 4. Só não elegemos em Curitiba por muito pouquinho, mas elegemos um vereador em Porto Alegre, outro vereador no Rio de Janeiro, em São Paulo e um vereador em Belo Horizonte, veja só. Então, esse vereador em Belo Horizonte é o Matheus Simões. O Matheus Simões, inclusive, ele hoje é o candidato a governador de Minas Gerais. E o Partido Novo, por incrível que pareça, com o Romeu Zema continuando nesse caminho, ele vai conseguir afundar o partido como o João Amoedo fez. E por que eu faço essa afirmação? Porque o Matheus Simões, que é um quadro histórico do Novo, foi o primeiro vereador eleito do país quando o partido estava começando. Aliás, é um quadro muito inteligente, um homem muito capacitado. E ele foi eleito como vice-governador do Romeu Zema. Bom, o Romeu Zema resolve se lançar à presidência do país, à candidatura, muito bem. Aliás, ele foi eleito em 2018 no Bolsozema, conseguiu ser eleito junto com o Bolsonaro, mas ele é reeleito no primeiro turno em 2022. Tem o seu mérito, o Partido Novo tem o mérito. No entanto, olha só o que aconteceu que o partido fez em Minas. Na hora de concorrer ao governo, ele pega o seu vice-governador, quadro histórico do Partido Novo, e ele se filia ao PSD do Kassab. Uau! O vice-governador do Novo, quadro histórico, que é alguém que foi eleito vereador lá em 2016, de repente ele passa para o PSD do Kassab e vai concorrer a governador. E a pergunta que nós fazemos ao Flávio é a seguinte: quem vai lidar o palanque em Minas Gerais? Já que o Romeu Zema agora rompe com o bolsonarismo, talvez até esquecendo que não há chance de ninguém ser eleito como opositor a Lula, prescindindo do capital político de Jair Messias Bolsonaro. E ele, até agora, o seu indicado é o filho primogênito Flávio Bolsonaro. Mas eu vou prosseguir. Quem será, então, que dará o palanque ao Flávio Bolsonaro em Minas, já que o Zema se posiciona dessa forma? Antes, já tínhamos o problema, porque se juntássemos Romeu Zema e Flávio Bolsonaro em uma mesma chapa, isso facilitaria a eleição ali no Rio Grande do Sul, que nós temos o Van Hatten, facilitaria algumas articulações em Santa Catarina, no Paraná, que a gente já viu ali o próprio Novo se juntando ao PL, inclusive com o Moro indo para o PL, se juntando com Deltan Dallagnol, com vários ali no Paraná. Essa articulação tem prosperado e a gente tem até Brasília, que temos o desembargador Sebastião e alguns bons quadros do Novo surgindo. Mas em Minas, como é que ficaria Minas? Se o Matheus Simões foi para o PSD? Bom, diziam que havia uma articulação para que o Zema fosse o vice do Bolsonaro e ali seriam dado apoio ao Matheus Simões e o Cleitinho, que está liderando as pesquisas e é do Republicanos, o mesmo partido do Tarcísio lá em São Paulo, que está apoiando o Flávio Bolsonaro. Então vocês vejam que com esse rompimento do Zema, ele simplesmente conseguiu afundar até mesmo o legado dele em Minas Gerais. Porque em 2020,
2020, ou seja, ele foi eleito em 18, 2020, das 850, mais de 850 prefeituras em Minas Gerais, o Zema não elegeu nenhum prefeito, por problema do partido. Mas chegou em 2024, ele elegeu ali menos de 10 prefeitos num estado que tem a maior quantidade de municípios no país. E todo mundo diz que quem ganha eleição em Minas, quem supera a eleição em Minas Gerais, acaba ganhando a eleição presidencial. Realmente é um colégio eleitoral importantíssimo. Mas a pergunta que eu deixo ao Partido Novo, partido que eu prezo, tenho grande admiração, embora tenha me desfiliado, e eu não acredito mais na possibilidade de voltar à política partidária, por uma questão minha, pessoal, mas eu torço pelo Partido Novo. Todos conhecem, sabem que eu torço pelo senador Girão lá no Ceará, mas o PL no Ceará hoje está coligado com Ciro Gomes, está esquisito, mas vamos aguardar. E eu torcia por essa coligação do Novo com o PL. Mas, e agora? Como é que vai ficar o Novo em Minas Gerais? Porque tudo indica que o Flávio vai para a campanha com Cleitinho, que está liderando as pesquisas, que é do Republicanos, fará uma articulação política que vai detonar a possibilidade do Matheus Simões, que, aliás, se junta ao PSD do Kassab, que também foi alijado ali em São Paulo, e tudo indica que a gente tem uma direita, ao contrário do que o Zema está colocando, que está caminhando com o bolsonarismo e o restante está vindo a reboque tentando se juntar no segundo turno. O problema é que eu tenho feito uma advertência, Paulo, e essa advertência é importante. Não queimem as pontes no primeiro turno, porque se as pontes estiverem queimadas no primeiro turno, isso sim pode dar a vitória a Lula no eventual segundo turno, embora eu continue com a minha aposta que a foto de Lula não estará na urna eletrônica desse ano. Vamos ver se a minha profecia se cumprirá.